Olá, bem-vindos às Diferenças. Aqui falamos sobre todos os tipos de limitações. Nossa entrevistada é a psicóloga, diretora e uma das fundadoras da Escola Nani, Sueli Robusti. Olá, bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde. Como é que surgiu a Escola Nani, Sueli? A Escola Nani surgiu de um desejo meu, lá nos idos de 1975, após 2 anos de formada, sou formada pela PUC Campinas, de trabalhar com educação. E eu queria trabalhar com educação de crianças com dificuldades especiais. Fiz alguns estágios na APAE, observei o trabalho de lá, e não era exatamente o trabalho educacional que eu queria fazer. Então, eu vim para São Paulo, fiz estágios numa escola especial, trabalhei na área de psicomotricidade nessa escola, e fui analisando alguns espaços, né, meio que abertos que existiam nessa escola. Então, a gente tinha crianças com um potencial bom para escolarização, outros não. E aí eu comecei a questionar as diretoras dessa escola. Olha, por que a gente não tem um trabalho mais acadêmico, mais escolar mesmo para essas crianças e tal? E aí, depois de 1 ano e pouco trabalhando com elas, eu falei, olha, eu vou montar uma escola. E eu queria trabalhar numa escola com este perfil, assim, assim, assim. Na ocasião, em 1975, só existiam escolas, ou as escolas tradicionais, ou as escolas especiais. E eu queria uma escola que fosse o meio termo, que pegasse essa população aí, que não estava nem com o pé aqui nem ali. E aí falei com elas disseram, você quer sócio? Eu falei, quero, vamos lá. E a gente começou, então, transferindo algumas crianças da escola, chamava-se Instituto Educacional Piratinins, transferindo algumas crianças que poderiam se beneficiar de uma outra proposta para a Escola Novo Ângulo, e aí fomos fazendo essa adaptação. Comecei com pré-escola só. E meu primeiro aluninho era uma criança com síndrome de Down. Quantos anos? Criancinha? Pequeno, 3, 4 anos de idade. Aí ficamos alguns anos com só pré-escola, depois fomos abrindo 1 ano por vez, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Nessa ocasião já começou a ter um pouco mais de possibilidade de estudos, né, sobre educação, as escolas, faculdade de educação e tal. A gente foi pegando algumas assessorias, foi montando um projeto e a gente vinha desenvolvendo até chegar no ensino fundamental, que antigamente era pré-escola, primário e ginásio, né? Sim. E chegamos até o ginásio. Depois de muito tempo, a gente abriu o ensino médio. Da onde vem esses interesses pela diferença? Então, é mais ou menos isso que eu já disse, pela minha experiência com crianças de uma PAE e com crianças dessa escola especial. E eu achava que a educação podia fazer alguma coisa melhor, menos padronizada, porque aquelas escolas mais tradicionais tinham um conteúdo que não era o suficiente para atingir essas crianças, não era adequado, nem as estratégias e nem os conteúdos. E aí eu achava que a gente tinha que fazer alguma coisa nova. Eu não sabia bem o quê, né? Mas aí a gente foi construindo, fomos tendo assessorias, pessoas interessantes vieram para nos dar cursos e leituras, a gente foi fazendo, estudando, e aí criamos a escola hoje inclusiva. Como é que era a educação inclusiva quase 50 anos atrás, mais ou menos? Não tinha educação inclusiva, Rafa. Antigamente a gente tinha escolas tradicionais e escolas especiais. Não tinha esse meio... Divisão. Ou essa possibilidade de se tornar uma escola inclusiva. O que é uma escola inclusiva? É uma escola que tem uma estrutura pedagógica capaz de atender a todos, né? De alguma forma. E aí... Naquela ocasião não tinha isso. Ninguém sabia o que fazer. Não sabia o que fazer. Não sabem hoje, não Nessa sabe. época, eu acho que eles não estavam nem nas escolas, né? Porque se você olhar 50 anos atrás, ainda não tinha nem a lei da reforma. Eles nem estavam na escola. Não tinha. Isso um período... veio em 2010, né? Exato. Com Salamanca. A escola inclusiva surgiu recentemente. Tinham as escolas especiais e as escolas tradicionais. E eu comecei a ser uma escola alternativa. Então, crianças, por exemplo, que precisavam de um ambiente menor, não podiam estar em classes muito grandes, iam para a escola Nani. Crianças que tinham uma hiperatividade, precisavam de um
um acolhimento melhor. Um disléxico, ia para a escola Nani. Por quê? Porque a gente tinha outras estratégias para trabalhar. Não era nem tradicional e nem especial. Era uma escola mais alternativa. E assim nós fomos crescendo. Uma escola pequena que era possível atender algumas diferenças, né? O que mudou de lá para cá, Sueli? De lá para cá mudou esta questão da inclusão, né? Que hoje as escolas são obrigadas a aceitar dentro da sua grade curricular, dentro das suas classes, né? Alunos atípicos, para que estejam junto com os típicos, o que eu vejo como uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque são diferenças grandes para você trabalhar a mesma aprendizagem. E aí, Miriam, eu vejo assim que você pegar uma criança atípica, uma ou duas numa classe de 15 ou 20 ou até mais, né? E dar a estas crianças um programa especial, você está incluindo o que junto com os outros típicos? Se ela não está fazendo a mesma coisa, se ela não está estudando a mesma coisa, que ela não tem possibilidade de compreensão da mesma coisa, ela tem as suas diferenças, e o que ela está fazendo junto com os outros, do ponto de vista acadêmico, tendo um programa especial só para ela. Só estar junto. Inclusão não é juntar. Inclusão é muito Exato. mais amplo do que isso. Estar com não é incluir. Né? Estar com é estar com. A convivência entre os pares, né? Interagindo, Agora, participando. inclusão é outra coisa. Aí entra o Atena na classe para ajudar. Continua fazendo uma diferenciação. Aquela criança Então você acha que é legal? Não precisa o AT. Eu acho que não. Se você tiver uma estrutura de escola diferente, com poucos alunos por classe, com estratégias possíveis, um conteúdo que tenha significado para o jovem, que trabalhe com práticas, com o fazer, que ele entenda através da prática e não da teoria, você não precisa de AT. Poucos alunos, quantos? No máximo 12. No 12. 10, 12. E como que você ensina, por exemplo, história, geografia, sei lá, Brasil, onde que está, Piauí? Na prática. Passando filmes, mostrando, fazendo o desenho de um mapa, situando onde é que está. Você já viajou? Para onde viajou? Vamos fazer uma pesquisa em casa. Que lugares a mamãe conhece? Vamos colocar um alfinetinho em cada lugar que vocês já foram. E eles se interessam? Claro. Claro, porque está falando deles, está falando da família deles, está falando de alguma coisa que eles vivenciaram. Se ele já viajou. Que ele já viajou, senão o outro vai falar. Por isso que é o coletivo. Mas e física, química? Física, química, se o aluno chega a esse nível de ensino médio, para a criança atípica, ela vai aprender química, física, também na prática. Vai tingir uma roupa, vai ver a transformação de uma tinta, a mistura de um amarelo com azul vai dar verde, enfim. A gente vai trabalhando na prática conceitos que podem ser transformados nesta prática. Usa mais o laboratório. Usa muito o laboratório, muito fazer. Vai fazer uma horta, vai ver como é que a planta nasce, o que precisa, o que é oxigênio, o que é água, o que é luz, o que é sol. Mas eles se interessam? Claro. Se você, mas é o que? Autista, Down, tudo misturado? Tudo. Aí mistura PCD, sim, tudo? Sim, na verdade a gente vai dividindo os grupos mais pela idade e pela faixa acadêmica, né? Então, alunos que estão no ensino fundamental, na faixa de 11 a 12, 14 anos, alunos de ensino médio que estão na faixa dos 15 aos 18, então você vai fazendo subgrupos. Nível de suporte também. E vai dando, não entendi? Nível de suporte. O nível de suporte... Também precisa separar nível 1, 2... Não precisa, não. Porque a gente vai trabalhando muito com eles a questão do socioemocional. Certo. Então, você vai trabalhando as regras, você vai trabalhando os limites, você vai trabalhando as possibilidades. Então, faz combinados. Então, uma criança que não consegue ficar muito tempo na sala, olha, você vai sair 5 minutinhos e vai voltar. A primeira vez você acompanha, a segunda vez você acompanha, a terceira vez você espera ele voltar, não voltou, você vai buscar. Olha, passou o tempo. Você monta um relógio, você faz um sinal, enfim, você vai montando. Vai adaptando também. Você vai montando estratégias para ajudá-lo e para trazê-lo
para a normalidade do grupo, Certo. né? Para as regras básicas de convivência e de cânones acadêmicos. Legal. Né? Você está numa escola, você tem que aprender que tem horário, que não pode fazer o que quer, onde você vai deixar seu material. Como que você dá o limite? Mostrando, contando, conversando, fazendo combinados, né? Os combinados funcionam muito bem. Mas é repetição, porque ele não vai de cara nas... Tudo não, bem. lógico. Você fala e você instrui, e você controla, e você orienta, e você volta de novo. E assim você vai indo. Legal. Na verdade, Miriam, a gente trabalha sempre no coletivo. E isso é muito bom, porque o que o outro está fazendo. É maravilhoso, Entendeu? é troca, né? É, e a troca. Sim. Então, tanto para as coisas boas, para quanto as coisas que não pode. Ó, você vê as consequências. Então, causa e consequência. Olha, aconteceu isso, então você perde isso. Aconteceu aquilo, vamos reforçar isso. Vamos fazer esse combinado? Ah, muito bem, que legal. Você conseguiu. Então, você tem, com um número menor de alunos, você tem possibilidade de atender as individualidades no coletivo. Né? Mas os meninos que não são, que são típicos, são comuns, eles não ficam incomodados porque o outro demora, porque ele já está lá na frente, o outro ainda está aí pescando? Não tem muito isso de estar na frente, né? Uma das coisas que... Não, mas eles têm mais facilidade de entender e mais agilidade para entender rápido. E um autista, sei lá, um deficiente intelectual já demora. Tá. Hoje, na verdade, a gente tem muito mais atípicos do que típicos. Temos também. Mas a escola está muito mais uma escola inclusiva de crianças com necessidades especiais do que com crianças típicas. Isso se deve ao boom, por exemplo, de autismo, de nascer com mais criança? Não, isso se deve ao que os pais optam mais por botar seus filhos numa escola regular. O perfil da escola já hoje atende esse público, né, no caso. Essa população já está mais procurando a sua escola, no caso. Quando as crianças começam a ter problemas nas escolas regulares, é que os pais percebem. Então, por exemplo, eu recebo crianças no 6º, 7º ano não alfabetizados. Que loucura, né? E aí os pais falam, puxa, a escola não fez nada, a escola não conseguiu. Não foi a escola, é a estrutura. E o aluno também não conseguia, não deu conta. O aluno não deu conta. Porque como é que faz? Pensa um professor com 25 na sala para trabalhar um programa individualizado, para trabalhar com todos os outros. Hoje as crianças também bastante é difícil, sem limite. É uma realidade Sim, que a gente precisa complexa, aceitar, né? Que não é fácil. Então com um grupo menor, com um pessoal especializado, um programa inteiro adaptado, muito mais estratégias práticas do que teóricas. Percebe? Você tem todo um conjunto que possibilita o desenvolvimento dessa aprendizagem, né? Por que é tão difícil trabalhar na inclusão, Sueli? Porque existem preconceitos, porque a gente não tem uma estrutura educacional própria. A gente precisa ir tateando e vendo o que dá certo, o que não dá. Tem toda uma organização para uma estrutura acadêmica mais formal, não tão voltada para a inclusão. O que tem para a inclusão? Os programas individualizados. E os programas individualizados, a meu ver, exclui. Não está junto, é aquilo que a gente já conversou, né? Está junto, mas não está trabalhando as mesmas necessidades, os mesmos interesses. E aí fica desconectado do grupo, né? Então, isso é inclusão? É só colocar na sala? Então, estar junto. Eu acho que a gente pode propor situações coletivas e trabalhar esse jovem atípico para que ele possa estar na sociedade de uma maneira mais inclusiva. Então, a sociedade estar mais aberta para esta inclusão e o jovem atípico ser trabalhado para estar na sociedade. Não é a sociedade que tem que se adaptar ao jovem, é o jovem que tem que ser educado, formado, estruturado para estar na sociedade. Ambos, de que maneira? Ambos precisam, Ambos, né? Mas de que maneira? Tem que ter limite, sim. Tem que ter regra, sim. Tem que entender o que pode e o que não pode, né? A gente tem que trabalhar junto com a família. Então, gradativamente, uma criança autista, por exemplo, que tem dificuldade com muito barulho, então eu não vou a restaurante porque ele não fica bem.
vamos procurar um lugarzinho mais calmo, vamos fazer uma sensibilização, Exato. vamos levá-lo aos poucos, várias vezes no mesmo lugar, até que ele perceba, e vamos dizendo, olha que gostoso foi sair, olha como é gostoso comer uma comidinha diferente. Você vai aproximando, né, o jovem atípico da regularidade da sociedade. Exato. Né? Quanto mais excluído ele fica, mais dificuldade de se adaptar ao mundo ele tem, né? Sim, e o processo da frustração também não ensina nada, né? O que ensina é passar pela frustração. Exato, exato. Porque a recompensa vem depois que você passa pela frustração. Exatamente. E vê que você conseguiu, né? Porque às vezes... E a frustração é ensinamento. Exato. Não é castigo. Só que nesse ponto, ela não ensina ali. O que ensina é que depois que eu passo dela, o que eu ganhei? O que eu venci, o que desafio, eu venci? qual é o meu próximo etapa. Vamos de novo, vamos lá. E aí vamos aumentando a dificuldade disso, né? Exato. Então, o segredo do sucesso inclusivo é informação, educação para os pais e para os atípicos. Seria isso? Hoje você tem uma sala, só tem duas. Antigamente você tinha duas salas. Duas salas não. Antigamente eu já cheguei a ter a seriação. O que é então, seriação? O ensino fundamental tinha o 6º, 7º, 8º, 9º ano. Hoje não. Hoje eu tenho para facilitar. Hoje eu tenho o grupo do fundamental reunido e a gente seleciona os conteúdos que são fundamentais para serem trabalhados. Certo. E a gente vai nessa sequência. Pouco importa se ele está no 6º ou no 8º, o que a gente vai trabalhar é aquilo que ele pode compreender na prática e que traz para a vida. Que é fundamental, né, para o desenvolvimento, né, para a vida, para a informação, para se comunicar, para a vida, né? Para a vida, né? Para a vida. O que é importante é eu me conhecer meu corpo, as funções do meu corpo, a sociedade, né, alguns fenômenos que acontecem, tudo isso ele é capaz de entender. Se você trabalhar de forma prática, né, construtiva, junto com eles vão entender. E tem tanta coisa que às vezes é colocado para ensinar que diz mais sobre nós, né, do que deles, porque eu quero que ele aprenda isso, mas por quê? Não é fundamental, ele vai usar isso para quê? Essa informação. Exato. E uma coisa que a gente tem na escola, que também é um diferencial muito grande, são as oficinas de português e matemática. Legal. Então, por exemplo, como eles estão agrupados, eu não posso dar o mesmo conteúdo para quem não está alfabetizado certo. E para quem já está letrado, né? Então, alfabético. Então, o que a gente tem? A gente divide essas oficinas de português e matemática em módulos temáticos, ou seja, pega o conteúdo programático do ensino fundamental e médio e divide em módulos. Por exemplo, alfabetização. Depois da alfabetização, o que tem? A construção do texto. Então, vamos fazer textos. Depois do texto, vamos a gramática desse texto, os verbos, pontuação. E aí nós vamos crescendo nesses conteúdos até que chegue na literatura. Seria do ensino médio, por exemplo. A mesma coisa na matemática. E a passagem para essas oficinas, de 1 para 2, para 3, para 4, vai acontecendo de acordo com a possibilidade do aluno. Não é no fim do ano, no meio do ano, não. Olha, ele desenvolveu super bem, acho que dá para avançar, um desafio maior para a próxima oficina. Vai para a próxima oficina, né? Normalmente as oficinas acabam tendo 2 níveis, um que está um pouquinho mais para frente, outro, mas é o professor da oficina que determina isso. Entendi. E como são poucos alunos, você vai trabalhando com subgrupos. Legal. Ora põe nesse grupo, ora põe naquele, vai trabalhando também esta questão do trabalho coletivo, do trabalho em grupo. Duplas, trios. Eles não reclamam de sair algum. De um grupo e para o outro? Não, de jeito algum. E os típicos também não reclamam? Também não. Olha só. Interessante. Bom, a sua escola, Novo Ângulo, Novo Esquema, a Nani, trabalha com ensino regular e inclusivo. Isso. Você já falou um pouquinho. Como é que você faz essa inclusão aí? Juntar os dois? Como é o que eu te falei. Os professores fazem essa inclusão? Professor de pintura, professor, sei lá, de modo geral. Rafa, por exemplo, matemática. Como é que você ensina matemática para um atípico? É isso que eu te falei, ele vai para a oficina que ele tem possibilidade. Se ele ainda não está alfabético e se ele ainda não construiu os algoritmos, ele não sabe. Ele vai fazer conta? Não, ele vai começar... Mas ele não se sente diminuído? Tipo, meu coleguinha está fazendo, eu não. Não, porque da oficina ele está de novo com os iguais. Ele está no grupo que Ele está no grupo, só vai para a oficina de alfabetização quem não está alfabetizado. Vai para a oficina de
construção de texto, quem tem possibilidade de construir texto. Então, na verdade, você vai juntando os jovens por possibilidade pedagógica. E aí a troca vai acontecendo. Sim. Os grupos são pares, né? Isso. Sim. Português, matemática e as artes. Teatro, música e plástica também a gente tem oficina. Subdivide os alunos e eles vão passando pelas 3 modalidades, né? A escola é muito dinâmica, né? E a escola tem sua grade horária, tem mudança de professor, a gente trabalha com psicomotricidade para os jovens pequenos, de fundamental, que necessitam de um treino para escrita, então tem isso. A gente trabalha essas práticas todas para poder trabalhar história, geografia, ciências, através das práticas. Então, a construção do dia curricular é feito pensando em todos. E a partir de que idade? Atualmente, a gente está atendendo a partir do 6º ano, 5º, 6º ano. Quantos anos isso? 13? 10, 11. Então, a proposta pedagógica da Escola Nani é diferenciada, né? Em que sentido? Como é que é a grade de vocês? Tem o quê? Culinária, artesanato, violão? Não, isso tudo a gente tem no extracurricular. À tarde. De manhã é a grade curricular. Normal. Então, por exemplo, onde teria história e geografia, tem práticas. Nestas práticas, ela vai abstrair deste conteúdo de história e geografia o que é possível passar para a prática. Como eu dei o exemplo, por exemplo, do mapa. Sim. De situar e tal. Sim. A gente vai passando filme, a gente faz estudo de e-mail, as crianças vão fazer visitas externas. A gente tem acampamento para eles, a gente tem balada, enfim. Bacana. A gente vai proporcionando possibilidade de socialização também, né? E vivências que eles podem abstrair daquela vivência na escola para fora, né? Então, eu posso ir fazer uma visita num museu. Eu já fui, já sei o que é. Eu posso me comportar numa outra visita. Tudo é vivência e experiência. E você vai generalizando para outras situações. Você aprende uma coisa e generaliza para sua vida, né? Você aprende muito com eles? Muito. Muito. É gratificante. Ano a escola faz 50 anos. Ai, sério? que lindo. 50 anos. É muito gratificante. Muito. É muito. Vocês têm um programa também de emprego apoiado, né, para os alunos com deficiência. Fala um pouquinho sobre ele. Depois que ele passou para o ensino médio e terminou o ensino médio, seja no adaptado, seja no regular, a gente tem essa proposta de emprego apoiado para a preparação do jovem para o emprego. Então, o jovem está muito acostumado academicamente a ter aquelas férias, dezembro, janeiro, julho. Sim. E a gente então tem uma psicóloga que faz este trabalho 2 vezes por semana, primeiro identificando um pouco, fazendo com que o aluno se perceba, se entenda. O que você é, né? O que você gosta, quais suas competências, o que você gostaria de fazer. E a gente vai abrindo um guarda-chuva aí de leque de possibilidades. Eu gosto de animais, eu gostaria de fazer veterinária. Tá? Mas eu sei que eu não tenho conteúdo suficiente para fazer uma faculdade veterinária. Tá bom, então o que nós podemos fazer, por exemplo, no pet shop? Vamos visitar o pet shop. Vamos conhecer, vamos fazer entrevista. Quais são as funções? O que faz você? O que faz você? Tem o curso de agility, tem banho e tosa, tem... Curso de agility é o que isso aí? Agility, você pega o animalzinho e faz ele saltar um obstáculo, passar no dedo de um túnel. Não sabia. Legal. Mas tem um curso para isso, viu, Rafa? Não sabia. Existem alguns pet shops que promovem esses cursos. Bacana. E aí você, com essas habilidades, você pode trabalhar num pet shop. Que legal, hein, Rafa? Que legal. Então, esse curso faz isso também. Ele vai mostrando caminhos para o jovem. Então vamos fazer tal curso? Vamos fazer essa formação? Vamos fazer essa, né, para você ter possibilidade de trabalhar num pet shop? Eu gosto de... Criança. Seria um restaurante. Gostaria de trabalhar numa cozinha. Então vamos ver o que precisa. Você tem habilidade motora para isso? O que faz um cozinheiro? Você pode separar alimentos. Você pode ajudar na cozinha realmente descascando, fazendo preparação dos alimentos. Existem várias possibilidades, né? Aí você vai desenvolvendo
desenvolvendo com ele essa busca, esse interesse. Ele vai perguntando e a gente vai dando recursos para essas respostas, né? Esse é pro Rafa, que gosta de fazer brigadeiro. Mas o Rafa quer ser empreendedor. Ah, mas tem o e-commerce. E a internet? Aí, tá vendo? Olha lá. Como é que funciona? Ué, tem que Como que é? montar um layout todo e começar a fazer divulgação. Exato. Né? Encomendas de Montar lojinha brigadeiro, online. Brigadeiro gourmet, brigadeiro de aquele Orion, né? Tem vários tipos, né? Brigadeiros, vários. E dá pra selecionar até um público específico pra Claro! vender. No próprio Instagram do Papo Inclusivo, tem muitas famílias atípicas vai ali. numa doceria, por exemplo, numa padaria, alguma coisa, faz uma caixinha bonitinha, dá de presente. Fala pra ela, ó, se precisar de encomenda, esse é meu contato. Faz o cartãozinho. Faz um cartão. Divulgação, meu. O cara, dentro de casa mesmo, ele vai empreender. Claro. É isso? É isso, exatamente. Claro. E você divulgando ali no seu Instagram, na sua página, muitas famílias estão para apoiar o seu projeto também. Exato. Então faz aniversário do meu filho. Já Isso. encomenda com o Rafa. Vou encomendar com o comigo. Rafa o brigadeiro. É Olha bom só. mesmo, Rafa? É seu ótimo, brigadeiro? é top, é verdade. Eu quero, hein? Ah lá, vai vender lá na escola Depois- da Vai Nani. vender na balada. Vai lá Não, na Vai escola. vender na baladinha. Detalhe, Eu a vou com Nani você, também Rafa. tem uma balada que eles amam, né? Exato. Uma vez por mês tem uma balada temática. E como que é? Ah, balada do Halloween, balada do branco, balada do avesso, vem tudo de roupa do avesso. legal, olha aí. A balada do pijama. Minha quero sócia ir, hein? cada dia. Vou leva. participar. Vai Vou lá. participar. Leva aí, seus Rafa. pacientes lá, Vamos, Rafa. Danilo. Vamos? Bora. O professor de matemática é DJ. Olha. E a gente Legal. tem a bancada de DJ lá. Ele já deu curso para uma menina. E Uau. a Tá menina vendo que faz interessante? ex-aluna que faz Olha junto só. com ele. E aí a Miriam bota um telão e passa as coisas. E é uma farra. Tá vendo aí? Já dei Olha aula de só. hip hop, quem sabe eu não vou lá ensinar o pessoal a Olha dançar um lá, break. Dan, Já tem um DJ, já vai ter um dançarino. Pronto. Olha, se a Miriam souber que você é dançarino de hip hop, ela vai te Olha. convidar para ir dançar com as crianças. A Miriam é a Vamos lá um dia, quem sócia sabe, da fazer Miriam é uma minha Nani. participação. sócia. É. Bora, vou. Vou. E Rafa, por exemplo, o Rafa ama criança. O que ele poderia fazer com crianças? Ama crianças? Ah, você pode fazer Cuidar de recreação. Cuidar de criança eu Recreação. não gosto muito. Se for beber, já E você gosta de quê? De brincar? Tá bom, mas criança você pode determinar a faixa etária que você quer. Exato. Ah, crianças de 5 a 10, crianças de 10 a 12. Você pode ver. E aí você tem que fazer um programa, você vai ver que tipo de brincadeira. Ah, são jogos. Que jogos que eu vou fazer com essas crianças? Ah, vamos fazer brincadeiras de recreação ao ar livre. O que nós vamos fazer? Você tem que montar um projeto, né? sim, senhor. Pra eles brincarem. Sim, senhora, não. Sim, senhor. Tem que fazer isso. E como é que funciona esse emprego apoiado? Vocês trabalham também com empresas que ajudam eles a ingressarem nas A gente empresas? tem alguns parceiros Isso. e a gente vai em busca, junto com a tá. família. A família diz, eu conheço tal lugar, vou lá ver se existe a possibilidade de fazer a inclusão pela lei de cotas. Sim. Porque as empresas têm obrigatoriedade pela lei de Sim. cotas. E a gente vai incluir, já incluí em Applebee's, em PB Kids, em Olha que Centauro. legal. Loja de brinquedos. Loja de Eles fazem o brinquedo. quê? Empacotar? Fazer o quê? Uau! Olha, loja Olha de aí. brinquedos. Aí sim, Loja Rafa. de brinquedo. Mas faz Aí- o que? Ela empacota o presente? Faz o quê? Presente? Às vezes, você pode fazer o treinamento do jovem para ele explicar um determinado brinquedo novo. Como é que funciona o Aí tem que ver com a empresa, sabe? Aí a gente tem que conversar Aí com é parceria com a empresa, para ver aham. que possibilidades de incluir o jovem a gente tem. Aham. E aí a gente faz também esse treinamento com a empresa, essa sensibilização, né? Aham. Mostra o jovem passa por uma entrevista, a gente vai leva o jovem para tirar carteira de trabalho, Olha. a gente faz o currículo do jovem junto com eles. Enfim, tem um ano aí de preparação. Mas isso é um curso extracurricular, é isso? Extra. Tá. E o que a gente vê muito, assim, infelizmente, é que jovens nessa idade já em casa, socado dentro de casa, sem nada para fazer, os pais não Exato. sabem o que fazer. Né? O que você diria para esses pais? Como que a gente pode mudar essa realidade? Então, a gente tem... Porque a gente está falando aqui até dentro de casa, né? Pode ser um empreendedor dentro de Sim, casa. Não, a gente O tem cursos e-commerce. extracurriculares e a gente está aberto para ampliar esses cursos. A gente tem violão, teclado, esporte, artesanato, culinária. A gente pode incluir... Jardinagem. Pode incluir outros cursos. Tendo população, a gente vai incluir
incluindo, e esse jovem pode frequentar. A gente já teve esse do DJ, já tivemos robótica. Olha. Né? A gente vai incluindo esse jovem. Ele pode estar nessas atividades extracurriculares em alguns dias da semana e pode fazer o curso de inclusão no mercado de trabalho para ser útil, né? Sim. Ter uma função na sociedade, né? Sim. Isso é pago à parte, é isso? Sim, não é uma mensalidade menor, obviamente, do que a mensalidade acadêmica. Tem jovem lá que faz 3, 4 atividades. Legal. Olha lá. Sim, pode escolher uma por semana. A gente tem uma carga horária, normalmente são 2 horas. E pode fazer artesanato, depois na terça-feira pode fazer outra coisa, na quarta culinária, enfim. Violão, teclado, para quem gosta de música. Eles gostam de música, né? Incrível. Gostam. Incrível como eles amam música. Teclado e violão. O slogan da Escola Nani é enxergamos com outros olhos. Isso. Que olhar é esse? Um olhar individualizado, um olhar para cada um dentro do grupo. Legal. E vocês conseguem fazer isso? Sim. Porque são poucas... Exato. E porque a gente tem 50 anos de experiência, viu? Eu isso acho conta que um pouquinho. Isso vale bastante, né? Certeza. A gente tem uma assim, caminhada. A gente tem uma gama de profissionais que trabalham conosco há 25, 20 anos, 15 anos. Então, eles olham para a criança e dizem, bom, aqui eu vou por aqui. Esse grupo eu vou fazer tal coisa. Olha, este cara eu vou trazer para dentro desse grupo através dessa estratégia, sabe? Então, é todo um olhar para esse Bacana, grupo, hein? né? Para esse indivíduo dentro do grupo. A equipe já está, né, alinhada, né? Muito. Já tem uma e experiência afinada, bacana. Totalmente. Muito. E uma coisa que a gente faz sempre é assim, replanejar, sabe? Por aqui não foi? Não foi. Vamos achar outro caminho. Exato. Entendeu? Isso é importante. Isso é fundamental. É fundamental. Então, muitos pais de crianças com deficiência alegam que as crianças e eles mesmos são mais e melhores acolhidos nas escolas governamentais do que nas particulares. Por que acontece isso, na sua opinião? O que eu escuto muitas vezes é que os jovens ficam muito soltos nas escolas governamentais. O que tem é a tal história, né? Cada pessoa é uma pessoa, né, Miriam? Se você pega uma professora que tem amor pelo que faz, que se dedica... Muda tudo. Né? Muda tudo. Então, eu digo que, assim, você precisa ser um ser humano, muito humano, para lidar com o humano. Sim. Né? Eu vou só destrinchar aqui. Por exemplo, o Rafa passou por várias escolas particulares, escolas renomadas. E a gente sabe que as escolas particulares, de modo geral, querem... Pela Nani. As escolas querem as melhores cabeças. Tinha até um curso aí que falava, vem para cá fazer pro vestibular, aqui só temos as melhores cabeças, né? E sabe, Miriam, eu acho que isso precisa ter. Eu acho que num país democrático precisa ter isso. Precisa ter as escolas que formam o cara para tal faculdade, precisa ter escola mais aberta, sabe? Eu acho que a gente tem que ter, o pai tem que ter opção de escolha. Olha o perfil do seu filho e escolhe uma escola que seja adequada para ele. Exato, né? Sem dúvida. Mas não tem. Então, por exemplo, eu como mãe, falando como mãe, você não sabe para onde levar seu filho. Primeiro começa por aí. Então, o menino tem autismo, tem TDAH, tem DI, deficiência intelectual, deficiência visual, baixa visão. PC. Então, PC, paralisia cerebral, é muita coisa para essa criança dar conta, e eu acho que para a escola também dar conta. Miriam, eu acho assim, eu acho que a gente precisa olhar para o todo, para o macro, né? Eu não sei a história do Rafa. O Rafa passou muito rapidamente pela Nani, né? O Rafa não ficou, não fez o curso lá. A gente não teve possibilidade de desenvolvê-lo academicamente, nem socialmente. Não tivemos tempo para isso. Mas, assim, é um conjunto de coisas. Eu acho que você tem que ter bons profissionais, sabe? Profissionais que realmente olhem para o seu filho e façam um trabalho para o seu filho. Eu costumo dizer que alguns profissionais querem que eu faça na escola o trabalho que é da clínica. Eu não vou fazer. Eu não vou fazer. E de casa também os pais, né? Eu não vou fazer. A clínica faz o trabalho dela para me ajudar e eu faço o meu trabalho e junto com a clínica nós vamos fazer esse indivíduo se desenvolver. Os pais também querem que a escola faça tudo. E os pais também precisam colaborar. Sim. Porque muitas vezes o pai
pega essa criança, esse jovem, e põe num quadradinho, e esquece que ele tem que estar na sociedade incluído, com as normas, com as regras, com o bom comportamento, com a empatia, com a solidariedade, com o respeito, porque também ele não é o bonzão que vou chegando porque eu sou autista, eu entro em qualquer lugar. Não é assim. Você é autista, mas você é um ser humano. Você tem que se comportar, claro que a gente tem que levar em conta características, claro que você tem que dar, sabe, uma abertura para que ele se sinta bem no lugar, para que ele seja acolhido, dá tempo para ele se adaptar. Tudo isso, eu acho que o ser humano tem que respeitar o outro. Mas eu acho que é um conjunto de coisas. É escola, família e clínica. Porque uma criança que tem todas essas comorbidades que você está colocando do Rafa, precisa de um acompanhamento clínico. Precisa da família trabalhando precisa do respaldo de todos, da sociedade, com essa equipe, sim, né? Sim. E com a sociedade. Sim. Então, a inclusão está engatinhando ainda, viu, gente? Eu acho que... Não, com certeza. Né? E o número de pessoas, quer dizer, a população está crescendo, obviamente, e o número de atípicos também vem crescendo, né? E eu acho que a gente tem que estar mais aberto e acho que tem que ter uma política melhor. Sim. Porque como é que você faz a inclusão? Meu marido hoje, por exemplo, tem uma dificuldade de locomoção. Como é que ele anda na rua? Tem condição? Tem calçada suficiente? Todo esburacado. A criança com cadeira de rodas, o jovem com cadeira de rodas, consegue andar? Então, já parte daí. Onde está essa inclusão? Acessibilidade, né? Mas eu vou te falar o que as mães falam. Eu, como mãe, então, ele passou por várias escolas particulares. Tá. Então, não precisa nem citar. Então, não parou. Ele é flash. Ele vai, não gosta, não fica, ele não enxerga. É muita comorbidade, é muita coisa, né? Como eu falei, é TDAH, é um monte de coisa. Então, ele foi para a escola, falei para a prefeitura, gente. Vou lá, vou tentar, vou ver o que dá. Canso de ver mães fazendo isso. Vai para a prefeitura, vai para o estado e lá o negócio dá certo. Ou seja, eles param. Por quê? Eu não sei dizer. Talvez é o que você falou, preparação dos não sei se os alunos não tem mais paciência de esperar acontecer ali, porque eu não estou gastando, porque eu não tenho uma despesa grande, então ele está lá, ele foi acolhido, né? Mas cadê os amigos? Ele fez amigos lá? Ele aprendeu alguma coisa, sim, ele se desenvolveu. Como é que foi? O fato de parar num lugar, não é assim que a gente avalia, né? A gente avalia o que é que ele desenvolveu, o que é que ele cresceu. Mas o fato de parar já é uma grande coisa, no caso do Rafa, por exemplo. Então ele passou por... Eu falo, gente, eu brinco que ele passou por São Paulo inteira. E ele ficou numa escola municipal, ele foi muito bem acolhido, muito bem abraçado. Ele gostava de ir, e ele ia. Nas outras ele não queria ir, né? Então eu acho, porque essa coisa do particular era diferenciado, um tem mais grana que o outro, não tem a educação dos pais, que você falou, a gente brincou, tem que abrir uma escola para os pais, né? Ensinar os pais. Mas eu acho que tem várias coisas, né, Miriam? Eu acho que tem, assim, o momento de vida desses pais, o quanto o pai também tem a paciência da espera, né, da coisa acontecer, porque também tanta mudança, eu não sei se você consegue avaliar exatamente o percurso dele, né? Quem muda demais não tem nem como avaliar muito, porque... Sim, eu estou falando do meu caso específico, mas também dos casos das mães que eu ouço, que eu acompanho, então, também falam isso, que foram mais acolhidas, tanto a família quanto as crianças. E que lá a criança meio que se encontrou. Eu já tenho uma experiência diferente. Mães chegam e dizem, olha, ficou solto, não aprendeu nada, as crianças sofreu bullying, entendeu? Então é difícil avaliar. Eu acho que cada caso é um caso. A gente não pode fazer críticas sem entender todo um histórico, né? Um repertório de cada um é cada um. Cada família também sente de um jeito, percebe de um jeito, atua de um jeito. Né? Não é uma crítica, é só eu queria entender, né? Por que eu não sei te porque dizer, teoricamente as escolas particulares teriam mais condições, mais recursos para lidar com as crianças atípicas, né? E não necessariamente a gente vê isso, né? Mas aí é aquilo que eu te falei, né? O professor não tem condição, né? É muita gente.
de trabalhar com 20, 25, 30 dentro de uma programação e 2 ou 3 em outra. Mas aí entra o AT. Mas o AT, ele está lá só para conduzir. Você quer dizer que não inclui? Não inclui da mesma forma. O AT está lá individualmente, para aquele aluno. Sim. Ele não pode chegar e obrigar mundo. os outros e trabalhar com os outros. Isso é função da escola, não é do AT. Normalmente, para mim, o AT só deveria estar acompanhando algum aluno se esse aluno tiver uma impossibilidade de estar junto com os outros do ponto de vista comportamental. Porque acadêmico é problema da escola, não é problema do AT. Exato. Então ele faz na clínica, gente. O AT, ele não substitui o professor em sala de aula. Ele é um facilitador, né? Ele é uma ponte entre o aluno e o professor. No sentido da necessidade de ter o professor tem que se referir ao aluno. Isso, exato. E aí é difícil ele dar fazer essa divisão na sala de aula. Sim. E o AT está lá para ajudar, dar um facilitador mesmo, né? Um contorno para esse aluno não pedagógico. Aí vai fazer na psicopedagogia, vai fazer na clínica. E aí, sabe? Se esbarra em outros contextos, né? Que não está na área da saúde, está na área da educação. Mas o AT, nesse sentido, também ele pode ser um facilitador de promover a interação entre os pares, por exemplo. Sim. Né? Promover essa interação entre os pares. Então, algumas intervenções que eu faço são intervenções mediadas por pares. Então, dentro de uma sala de aula, quando eu estou com um AT, eu procuro me socializar com outros alunos. Os alunos gostam de mim, então, por estarem perto de mim, interagindo comigo, eles acabam interagindo com o meu cliente também. Né? A hora que você não está mais, não interage mais com ninguém. Mas nesse período, a ideia é fazer a ponte para que eu seja menos necessário. Para que ele tenha essa vivência. Exato, porque ele não seja dependente de mim. Claro. O meu papel também é me fazer menos necessário possível. Sim. Para que quando eu saia de cena, ele consiga ter esse contato. Né, com a sala de aula. Mas muitas vezes o que acontece, né? O AT acaba sendo até um alívio para o professor. Sim. E aí o professor também não interage muito com o aluno, fala, então deixa eu dar atenção para esse grupo aqui. E é difícil, gente. Eu não posso culpar o professor. A gente não pode, sabe? Porque não é fácil. Não dá para responsabilizar ninguém sobre isso. Eu digo para os meus professores, de verdade, eu disse isso agora no planejamento. Eu falei, eu parabenizo vocês, porque particularmente, Sueli, não sei se eu estaria dentro da sala de aula. Eu não sei se eu faria o que vocês fazem. Entendeu? Se eu teria a paciência, a possibilidade, o discernimento, a competência para estar aqui com essa diversidade. É todo um jogo de cintura, com essa né? diversidade. Todo manejo, né? Sim. Não, sem contar as escolas do governo, que eles jogam apagador na cara do professor, revólver. Gente, é uma loucura. Que planeta que a gente está. E tem uma coisa também, sabe? Eu tenho a possibilidade de, muitas vezes, dizer para a mãe, olha, cabe nesse grupo, não cabe. Eu posso fazer muito pelo seu filho, tenho certeza, na parceria com você, ou então, olha, está fora do meu alcance. Entendeu? Eu também tenho alguns limites para trabalhar com esses atípicos. Né? E a escola particular, a escola regular, não pode dizer isso. Sim. Você já viu, você já teve advogados aqui falando o que acontece. Entendeu? Então é toda uma estrutura brasileira que precisa ser modificada, eu acho. Mas também não tenho competência para isso. Porque o negócio é na base, né? Tá na base, na educação como um todo, né? Tá tudo errado, tudo errado. Tudo que vem de cima para baixo não funciona, né? Não dá certo, não dá certo. Tem que ser construído, né? É a base. Tem que ser construído com o coletivo, com quem está envolvido, né? Sim. Não adianta vir dizer, agora é assim. Como assim? Exato. É difícil, né? O que é preciso fazer para manter uma criança na escola, Sueli? Rafa, eu acho assim, que a criança precisa entender e ter significado daquilo que ela está aprendendo. Eu só gosto de alguma coisa se eu entendo e se tem significado para mim. Né? E se o ambiente é acolhedor, se ela tem o grupo de amigos, se as atividades são prazerosas, eu acho que é isso que mantém o jovem na escola. O que vocês fazem para administrar o bullying? É possível? Claro que é. É o trabalho com as habilidades socioemocionais. Eles precisam entender que estão vivendo no coletivo. O coletivo você precisa respeitar, você precisa ter empatia, se pôr no lugar do outro. A gente precisa trabalhar a resolução de conflito, sabe? Quando duas crianças estão
com alguma dificuldade entre elas e tal, você precisa ter escuta. Escuta um, escuta o outro, deixa cada um se colocar e aí faz a pergunta. E agora, como é que nós vamos resolver? Né? Não é você que resolve. Eles têm que buscar uma solução. Eles dizem, bom, e agora? O que é que a gente pode fazer? Como é que a gente resolve isso? E tá tudo resolvido? Tá, então ok, vamos bola para frente, vamos fazer uma atividade juntos. Eu acho que a escola tem que promover o desenvolvimento dessas habilidades socioemocionais para que o bullying não aconteça. Uhum. Por exemplo, o Rafa, quando estava numa das escolas particulares renomadas, ele chegava em casa, eu ia para a escola buscá-lo, e ele estava com o tênis desamarrado, aquele cordãozão todo desamarrado. Aí eu falava, putz, já sei que hoje teve bullying. Aí eu falava, Rafa, e aí, o que aconteceu? Por que você está com o tênis desse jeito? Não sei. Quem fez isso? Não sei. Então, e a escola também era muita gente, não dava conta. Eu falei, o que aconteceu? Não sei, não tava tudo bem, não deu nada. Agora, você imagina se ele pisa nesse cordão e cai, quebra dente, queixo, sei lá o que acontece. Complicado. É uma loucura, gente. O que acontece muito é que aquela criança que passa pelo bullying, ou que sofre o bullying, dificilmente ela diz, né? Diz o que aconteceu. Mas por quê? É vergonha? Vergonha, medo que a mãe vá lá e faça alguma briga com a contrapartida. Tem medo que no dia seguinte ele sofra mais alguma retaliação. Eles são inteligentes, eles têm sentimento. Punido, né? Continua isso, né? Então acho que ele se aquieta e fala deixa, vou resolver de outro jeito. E não tem, às vezes não tem habilidade para isso. Sim. Quem tem que ver isso são os adultos. Para pedir ajuda, né? Para pedir ajuda. Qual foi o caso que mais impactou na escola? Com relação ao bullying? Exato. Se eu falar para você que eu não tenho caso de bullying. Uau, que maravilha. Não, é bom. Não tenho. Não tenho por isso, porque a escola é uma escola relativamente pequena. Hoje ela está menor, mas nós já tivemos 150 alunos. Quanto mais alunos você tem, mais estrutura você tem, mais pessoas trabalhando e vendo e observando e buscando. E usando as estratégias adequadas, fazendo um trabalho agradável, que tenha significado e trabalhando os aspectos socioemocionais, o bullying não acontece. Tem muitas escolas que não tem bullying. Jolie, por ter diminuído o tamanho dos alunos... O número de alunos? O número de alunos, você reduziu o número de professores também. O número de professores em si, talvez não, porque depende, eu preciso de um professor para cada componente curricular. Sim. Mas a estrutura da escola, sim. Quer dizer, se você tem 3, 4, 5 salas, você muitas vezes não consegue ter um professor só para dar inglês, para dar... química, física, você talvez precise de 2, um para fundamental, outro para ensino médio. Na medida em que os grupos estão menores e que a escola está trabalhando com outra divisão de subgrupos, você consegue manter um número X de professores. Obviamente diminui sim, o número de alunos acaba por diminuir a estrutura da escola. Mas eu tenho que manter os componentes curriculares, eu tenho que manter a escola viva enquanto escola, né? Agora, a seu ver, por que algumas escolas negam matrícula quando observam que o aluno é autista, por exemplo? Porque muitas vezes não tem condição de atender. Não tem recurso? Não tem professor capacitado, sabe que já teve alguma experiência que não foi positiva. Eu acho que por aí, porque é difícil, não é fácil, né? Você precisa ter formação para isso. Precisa. Você precisa ter formação e é aquilo que eu falei, precisa ter amor no coração, né? E por que alguns pais não querem uma aproximação maior dos filhos com crianças com autismo, por exemplo? Você não teve essa experiência? Geralmente a criança bate, aí fala, não quero, ele puxou o cabelo do meu filho, sei lá, bateu. Às vezes o que acontece, já aconteceu conosco, não é que acontece, já aconteceu conosco, assim, o pai tem uma criança com um filho com uma tipicidade lá, uma dificuldade, uma deficiência X. Aí ele olha o grupo e fala assim, mas meu filho é melhor, então não quero por aqui. Não quero por nesse grupo. Aí entra o quê? Preconceito, dificuldade de olhar o outro, né? Não olhar para o próprio filho e não aceitar que esteja junto com seus iguais e que possa se desenvolver. Eu acho que entram várias coisas aí. E nesse caso o pai não vê como igual, né?
e acha que tá fazendo uma comparação do filho dele com outras crianças e acaba pedindo para mudar o grupo. Eu acho assim que não entra na essência da necessidade, né? Sim. Eu sei que meu filho vai ser melhor acolhido, ele vai estar com um programa possível dele se desenvolver, dele crescer. Não olha para algumas coisas, olha para o físico, para o visual, entendi, né? Para o momentâneo ali, e não na essência, né? Na essência do que está, né? Do que o filho precisa, né? Entendi. Não é fácil, viu? Vou falar para você, Miriam, você sabe bem. Sim. É particular de cada um, né? Você é mãe de uma criança atípica. Sim. Não é fácil. Sim. É difícil, sim. Muito é difícil, é sofrido, é dolorido, Não. é tudo, né? E a gente precisa estar aberto para isso e ser acolhida. A família precisa de acolhimento com também. certeza. E aí cabe a gente, enquanto escola, dizer, mas vamos ver, será que aquilo não vai estar bem isso, não vai estar bem aquilo? Sim. Eu tenho muita paciência para atender pais, sabe? Porque além de explicar... Reunião de pais, você faz direto? Reunião de pais, assim, em modo geral? Faço reunião de pais geral e faço reuniões individuais. Quando eu atendo para o pai ir conhecer a escola, eu atendo individualmente. E aí eu explico toda a metodologia da escola, aí eu quero saber características da criança, aí eu conto um pouco do nosso histórico da escola, do desenvolvimento da nossa escola, para que ele entenda o processo, né? Eu tenho bastante paciência. Muitas vezes eu digo, volta, pensa e venha, né? Traga seu filho para fazer uma vivência, né? E assim vamos indo. Eu gosto muito do que faço, então... Muito bacana. Dá para ver que você gosta. Eu gosto. Você gosta. 50 anos não é para qualquer gostar, um, né? também, É verdade, né? tem que gostar. Não é para qualquer um. E o que você acha que os pais devem fazer quando for recusadas as matrículas dos filhos, se tiverem autismo, por exemplo? Os advogados As podem leis- responder melhor. Delegacia de ensino, a lei a lei brasileira de inclusão. Ou não, ou entender que de repente está difícil para aquela escola acolher. Vai E pra outra. buscar um lugar onde o filho possa ser melhor acolhido. Porque também essa coisa de você dizer, estou me valendo da lei, vou fazer isso porque a lei é uma rincha social que será que vale a pena a gente partir para isso? E muitos pais não fazem isso porque cria uma animosidade. Você vai dizer, como é que eu vou deixar meu filho lá depois disso? Eu recebi alguns pais agora, no comecinho do ano, dizendo, olha, a escola me disse que não tem condição dele, ficou até o 5º ano, agora no 6º muda tudo, é um professor por matéria. Eu sei, porque a minha também é assim. E eles acham que não vão dar conta. A mãe acolheu, foi buscar uma escola que pudesse atender e veio me procurar. Sim. Então eu acho que precisa compreensão de ambas as partes, né? O que eu acho também que falta muita informação, porque, por exemplo, os pais não sabem para onde ir, que escola que eu vou. Nani, tem pouquíssimas escolas especializadas que saibam trabalhar com esse tipo de público, né? E não adianta você falar, eu vou onde... Que nem eu fui colocando em tudo. Além de ter poucas opções, também não é acessível para todos. Não, nem sem falar da acessibilidade. Isso, né? Sim. Eu dificilmente deixo de atender uma pessoa por conta disso, mas eu tenho o mínimo possível. Exato. Né? Eu tenho, você vê... E tem toda uma gestão, tem toda uma equipe, tem todo um trabalho que em vez de um professor de português eu tenho 4, em vez de um professor de matemática eu tenho 4, tudo tem um custo. Em vez de um professor de artes eu tenho 3, né? Plástica, teatro e música, para poder oferecer uma melhor possibilidade para esses jovens. Então tem um custo. Tem um custo. O Óbvio. que está faltando para a inclusão ser uma coisa mais suave? Você acha que falta treinamento aos professores, empatia dos pais ou informação sobre as deficiências? Falta informação? Eu acho que falta um estudo político melhor para o país. Sem dúvida. Sabe? De repente, assim, tira a escola especial, todo mundo tem que fazer inclusão, pode não sei o quê, acaba... Há uma diferença entre uma escola especial e uma escola especializada. Exato. É uma diferença, gente, que ninguém fala nisso. Uma coisa é você ser um especialista, ter um expertise para trabalhar com uma população, outra coisa é você ser um instituto que trabalha com crianças com muito mais comprometimento, que não entra na parte acadêmica. Sim. Crianças que precisam de outras possibilidades. Eu tenho um curso na escola, assim, que não entra essa parte acadêmica,
São 4, 5 jovens mais velhos que estão na escola só para se socializar, para estarem juntos, fazendo artesanato, fazendo música, né? Para estar junto. Não entra a parte acadêmica. Então, precisa ter uma diferença entre uma escola especializada e um trabalho especial. Exato. Para crianças, né? É que hoje tudo é criança especial, tudo é deficiência, tudo, né? Tem uma nomenclatura aí que não está muito clara, né? Tá lá na fachada, mas a equipe não é especializada, né? A equipe não tem a expertise. Exatamente, né? Que não se faz do dia para a noite. Não se faz. Se constrói. Exato. É 50 na prática, anos, no dia a né? dia, No dia, no estudo, é muita vivência, é muito estudo, é competência. Muita, né? Sim, 50 anos, né? É muita Nani? troca, né? A gente faz reunião de professores com troca. Olha, comigo deu certo assim, fulaninho tá bom assim, eu vou tentar isso, comigo deu aquilo. Você vai formando a equipe em função das estratégias, né? E do dia a dia. Vai sentindo também, vai estudando, né? Exatamente, né? A gente faz estudo de caso, a gente... Precisa, é importante, tem que ser discutido, né? Você considera a diversidade importante, Sueli? Eu não sei se a pergunta é importante, mas ela é uma realidade, né, Rafa? Sim. Você tem que estar imbuído dessa abertura. A diversidade está aí. É negro, é branco, é amarelo, é índio, é deficiente. Está aí a diversidade. Tá aí, né? E o respeito, gente, são seres humanos. Exato. Os animais a gente respeita, né? Então, eu acho que é isso, é o respeito. O respeito tem que permear a vida da gente. Se não há respeito, não há convívio, não há possibilidade de se estar no mesmo ambiente, na mesma sociedade, na mesma comunidade. Não tem como. Que dicas você daria para os professores, para as escolas e para os pais, que é fundamental para ensinar um aluno com deficiência? Amor. Empatia. Empatia, conhecimento, que também é isso. Você tem que conhecer cada uma dessas características, você tem que saber o que é que o autismo, o que você vai encontrar de características no autista, o que você vai encontrar de características no TDAH, sabe? Porque tem que dar o tempo de necessidade de cada um, mas ir trazendo cada vez mais para uma normalidade social, né? Então não é porque ele é autista, pode tudo, não pode. A gente vai trabalhar para ele ir sendo cada vez mais próximo de uma realidade. Compreender as regras sociais, né? Exato, né? Dicas aos professores, o que é fundamental para ensinar um aluno com deficiência? É isso também. Estudo. É conhecer cada uma dessas deficiências, aprimorar o seu trabalho, manter-se atualizado com conteúdo, estratégia e tudo que é necessário, ser criativo e ter muito amor. E para e para os pais? Olha para o seu filho, veja a necessidade do seu filho e saia do preconceito. Os pais. Porque muitos pais... Isso é muito importante, Sueli. Muitos pais têm preconceito. Sim. Tem que ter uma escola de pais para ensinar os pais. Já existe aí. Tem um grupo de amigos aí que tem universidade para pais. Importantíssimo, né? Dicas para as escolas que têm dificuldade em lidar com as diferenças? Eu acho que tem que construir estratégias internas possíveis de fazer esse atendimento. E acho que o trabalho no coletivo é primordial. Acho que essa história de PEI, né, programa especial individualizado, para mim não funciona. Tem nada a ver. Não. Porque o que acontece? É aquilo que o Daniel está falando, Danilo. né? Danilo, desculpa. Danilo, não, tudo bem. Desculpa, Danilo. Que o Danilo estava falando. Está estudando a Grécia Antiga. Diminui o conteúdo, dá para ele uma folhinha só, enquanto os outros... Ele está fora do contexto, não entendeu nada. Não é isso que é adaptação, né? Inclusão, adaptação. Não, adaptação. Um recorte, né, não é isto. Sim. Colar, né, o material dentro do livro, né? Não está mudando, né? O conteúdo continua sendo o mesmo. Continua sendo o mesmo. A forma de administração que é outra. Exatamente. Então é difícil, né? Precisa fazer sentido, ele precisa entender. Precisa ter significado, né?
Então, nossos agradecimentos à psicóloga, diretora da Escola Nani, Sueli Robusti. Muito obrigada por compartilhar tanta informação e tanto conhecimento conosco. Muito obrigada, Miriam. Foi um prazer conhecer você, Danilo. Rafa, espero você lá nas baladas, nos cursos vendendo brigadeiro. Para de ficar dentro de casa. Vamos ser aí um empreendedor mesmo. Vamos trabalhar junto com o Danilo. E eu agradeço a oportunidade. Estou aberta para, se vocês necessitarem de alguma outra informação. Tá muito bom? obrigada e parabéns, sucesso pelo trabalho de vocês. Obrigada, muito obrigada.